Boa noite, que a paz de Deus e a graça de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas ovelhas queridas nesta noite. Que você tenha uma noite de paz, de prosperidade e bênçãos na sua vida, na vida da sua família. Creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Hoje a nossa palavra profética, falando com Deus Pai, nós iremos fundamentar em Romanos 8, Romanos capítulo 8. Nós vamos falar a vida no Espírito, a vida no Espírito, amém? Então abra sua Bíblia aí, tire a poeira, vamos meditar nessa palavra, Romanos 8. Vamos lá? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Até aqui, Deus seja louvado. Aqui o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, né? Ele chamava Saulo de Tarso e mudou para apóstolo Paulo, depois que se converteu a Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando sobre a vida e no Espírito. Aqui ele está falando aos romanos, aos cristãos de Roma. E aqui ele começa falando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque antes havia a lei, né? Na época havia a lei de Moisés, a lei que era o Pentateuco, né? Os Pentateucos, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que é a famosa Torá dos judeus. Então, que está falando sobre o Espírito, que existe a lei do Espírito da vida. Então, que nós devemos se inclinar para o Espírito, porque a partir do momento que nós se inclinamos para a carne, nós se afastamos da presença de Deus, nós se afastamos de Deus. O que é inclinar para a carne? É você colocar os desejos carnais em primeiro lugar, os desejos carnais em primeiro lugar, ao contrário de você colocar Deus em primeiro lugar, porque as coisas da carne são carne e as coisas do Espírito são Espírito.
E nós devemos viver não segundo a carne, e sim de acordo com o Espírito, para que nós tenhamos vida eterna em Jesus Cristo. A pessoa que ela vive na carne, né, ela vive para satisfazer seus desejos, os desejos carnais. Desejos carnais em vícios, pornografia, adultério, inveja, egoísmo, tem ladrões, roubo, furto. Então a pessoa tem inveja, a pessoa deseja o mal ao seu próximo, ela é egoísta, egocêntrica, então ela busca seus próprios interesses, ela não quer ajudar alguém, ela não quer fazer o bem, ela só deseja fazer o mal e os desejos carnais da sua vida. Então ela se afasta de Deus. Porque para nós termos um contato com Deus, nós devemos ser seres espirituais e se afastar dos desejos carnais. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por quê? Fala que a inclinação da carne é morte. A morte física é espiritual, porque a partir do momento que você fica focado em prazeres da carne, você se afasta de Deus e ocorre a morte espiritual. Você não herdará a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui no versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí o apóstolo Paulo fala aos romanos, portanto, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você tem que ter o Espírito Santo de Deus, você tem que pedir a presença do Espírito Santo, você tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, para que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, você se torna uma nova criatura, você se torna uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Então, queridos irmãos, coloque Deus em primeiro lugar. Queridas ovelhas, coloque Deus em primeiro lugar. A partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, você começa a ter um relacionamento espiritual com Deus. E você vai ver que é muito melhor termos um relacionamento espiritual do que termos um relacionamento da carne fisicamente. Porque aí você quer os seus desejos carnais, desejos da terra, porque nós somos seres físicos e espirituais. Mas nós devemos colocar os desejos espirituais em primeiro lugar. Amém? Então essa é a palavra profética da noite. Creia, receba e tome posse em nome de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então essa é a palavra profética da noite. Quem ainda não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Eu criei o canal Ponto da Fé. É um canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E para se inscrever no canal, aí embaixo está escrito inscrever-se, você dá um clique, pronto, para se inscrever no canal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Deus te abençoe. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama. Amém? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.